Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir na palavra de Deus, especialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 39, destacando como tema para a nossa mensagem estas palavras que estão escritas na projeção. Ser seguidor de Cristo. O que significa isso? Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer em sua palavra. Amém. Estimados de Cristo Jesus, geralmente as pessoas pensam que a igreja e a palavra de Deus tem que vir a nos acariciar, a vir a trazer apenas coisas boas. Enfim, a palavra de Deus não deveria nos machucar, não é mesmo? Afinal, se Deus é um Deus amoroso, se Deus é um Deus que quer nos perdoar, logo a sua palavra deveria ser boa aos nossos ouvidos. E isto é algo que o inimigo de Deus quer trazer como normal para a vida das pessoas. O inimigo de Deus quer afastar as pessoas do amor gracioso de Deus e quer afastar as pessoas da palavra pura de Deus. E a palavra pura de Deus nos diz que nem tudo serão maravilhas em nossa vida e nem todos os nossos relacionamentos serão relacionamentos bons para a nossa fé cristã. Jesus, depois de dizer: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, e eu também no dia do juízo final afirmarei diante do meu Pai que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Logo depois de dizer estas palavras, vem o texto de hoje, onde Jesus diz: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Que palavras duras de Jesus. Palavras que nós olhamos e talvez pensemos: mas eu não quero ficar contra a minha família. Eu não quero ter os meus piores inimigos em casa. E só há um jeito do cristão não ter na sua família os seus piores inimigos: quando todos creem em Cristo Jesus como seu Salvador. Quando todos vivem uma vida apegada a Cristo. Quando todos reconhecem a sua necessidade do Salvador Jesus em sua vida. Ser seguidor de Cristo. O que significa isso na nossa vida? Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto de Mateus 10, 34 a 39, diz assim, é aplicado da seguinte maneira: a natureza radical do seguir a Jesus pode resultar em conflitos e divisões dentro das casas. Jesus quer que seus discípulos empenhem-se pela vida eterna, mesmo que isso signifique sacrificar benefícios terrenos. Com toda a sinceridade, precisamos confessar que muitas vezes falhamos em não colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, nem tomamos a sua cruz e o seguimos.
O que não conseguimos fazer, Jesus fez por nós. Ele tomou a cruz e pagou o preço pelos pecados do mundo. Nele, em Jesus, nós temos paz. E aqui nós olhamos esta explicação da Bíblia de Estudo da Reforma sobre este texto bíblico que fala sobre ser seguidor de Cristo. E nós vemos como é importante nós olharmos para a nossa vida, analisarmos se nós realmente estamos seguindo a Cristo ou usamos Cristo como uma desculpa em nossa vida, ou se nós estamos deixando Ele de lado. Aquele que diz que crê em Jesus como seu Salvador e quer seguir a Jesus, este tem que ter como essa própria explicação que eu trouxe, deve aplicar na sua vida. Deve ter uma natureza radical de seguir a Jesus. Nada poderia separá-lo de Jesus. Ele deveria querer em todos os momentos, em todas as oportunidades, estar em comunhão com o seu Salvador, por um simples e único fato. Cristo morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. E a cada vez que nós menosprezamos a palavra de Deus, cada vez que eu prefiro seguir as coisas do mundo, fazer as coisas do mundo, do que seguir a Jesus, eu estou deixando este sacrifício de lado e estou me aproximando do inimigo de Deus. Estou me aproximando do diabo e juntamente com o diabo está presente a condenação eterna. Queridos de Cristo Jesus, a fé, ela é individual. Não é a minha fé que vai salvar o meu filho. A minha fé me salva. A fé dele salva ele, ou, na ausência da fé, há a condenação. Mas por eu amar muito a minha família, eu quero que eles andem no caminho da fé juntamente comigo. E se isto não acontecer, que haja divisões e brigas em casa. Que eu seja um fiel seguidor de Jesus, caminhando para a vida eterna. Mas vou fazer todo o necessário, vou fazer todo o possível, para que os meus também confiem em Deus. Logo, eu vou testemunhar a palavra. Eu vou viver a palavra de Deus. Eu vou querer mostrar como Deus é importante na minha vida. Toda a nossa vida cristã depende do primeiro mandamento. E o primeiro mandamento, ele é dito da seguinte maneira: Deus dizendo ao povo de Israel no Egito, na saída do Egito, lá no deserto: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não é para termos nenhum Deus diante de nós, somente o Senhor verdadeiro. E o reformador da igreja, o doutor Martinho Lutero, explicou este mandamento de uma maneira fenomenal. E realmente nós não podemos nos cansar de repetir como Lutero explicou este mandamento. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Deus tem que estar acima de tudo em nossa vida. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Por isso, a natureza radical do seguir a Jesus pode resultar em conflitos e divisões dentro das famílias. A não ser que a família toda esteja unida em Jesus. Por isso, nós que cremos em Jesus, nós que confiamos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, confiamos e cremos na soberania de Deus, Deus Pai, o Criador que criou um mundo perfeito. Todas as decisões de Deus
registradas em Gênesis capítulo 1 e 2, mostram a perfeição de Deus. E tudo que entrou no mundo depois do pecado, apenas querem nos afastar de Deus. E assim, nós que cremos em Deus, devemos testemunhar este Deus para as outras pessoas, começando em nossa família, começando em nosso lar, mostrando realmente que Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus preocupado conosco. Mas Deus não é um bonachão qualquer que vai tapar o sol com a peneira, que vai fechar os seus olhos para os nossos erros, que lá no final das contas, independentemente de como nós vivemos e no que cremos, Deus vai falar: pode todo mundo entrar no céu. Se Deus fosse assim, isto não precisaria ter acontecido. Cristo não precisaria ter derramado o seu sangue para nos perdoar. E em João capítulo 3, versículo 16, nos é dito uma palavra tão importante de Jesus, quando ele diz para Nicodemos, um experiente conhecedor da palavra de Deus, do Antigo Testamento: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus, confiar no Filho de Deus, saber que Ele morreu para nos perdoar. Quando nós confiamos nele, nós temos a garantia do perdão, vida e salvação. Mas nada adianta falarmos que confiamos em Deus, sermos criados dentro da igreja, se nós não vivemos isso. Se nós não estamos unidos com Deus, aproveitando todas as suas oportunidades. Jesus quer que seus discípulos empenhem-se pela vida eterna. Não é uma vida que ganha-se com as suas obras, que nós merecemos a vida eterna, mas nós recebemos esta vida por crermos em Jesus. Então, Ele quer que nós nos empenhemos pela vida eterna, mesmo que isso signifique sacrificar benefícios terrenos. Coisas que nos alegram, até nos favorecem materialmente, nos dão prazer, mas nos afastam de Deus. Isto tem que ser sacrificado da nossa vida. Isso tem que ser cortado, arrancado da nossa vida. Porque muitos benefícios e prazeres terrenos querem nos levar para a condenação eterna. Querem deixar que nós não confiemos em Deus acima de todas as coisas. Querem que nós estejamos apegados a outras coisas que não ao Salvador Jesus. Por isso, toda a nossa vida cristã depende do primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todo o coração, com toda a mente, com todo o entendimento, com todas as forças. Nós temos que amar a Deus por completo com toda a nossa vida. 7 dias da semana, 24 horas por dia. Nós temos que amar a Deus, ou seja, colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Também não quer dizer que nós temos que estar 24 horas dentro do templo de Deus. Não. Aqui nós nos reunimos para cultuar a Deus, dizer que Deus é o nosso Salvador. Aqui nós somos abastecidos pelo Senhor com o seu perdão, com a vida, com a certeza da salvação. Aqui nós nos unimos com outros cristãos, sabendo que nós não estamos sozinhos neste mundo. Um mundo totalmente infectado e corrompido pelo pecado. Um mundo que, se nós olharmos, vamos ver que nós, como cristãos, não temos alegria de estar neste mundo. Um mundo corrompido, um mundo egoísta, um mundo corrupto.
E então olhamos a palavra de Deus que diz: o meu seguidor tem que fazer sacrifícios. Deus também nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Outra coisa que nós não podemos nos cansar de falar e ouvir isto. Pode muitas vezes parecer repetitivo, quantas vezes nós ouvimos que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, não luz do templo e sal de igreja. Nós fomos chamados para impactar as pessoas aonde nós estamos inseridos, aonde Deus nos colocou, vivendo em nosso lar, mostrando como é bom estar reunidos no templo, como nós cantamos no início deste culto, como eu amo o teu templo. Não apenas por ser uma construção, mas porque aqui o Senhor está a nos abençoar. O Senhor está, através da sua palavra e dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, a perdoar e salvar. Poderíamos dizer que todo cristão deve considerar a igreja um solo sagrado, pois o Senhor está aqui conosco a nos alimentar, a nos fortalecer. E cada vez que eu desprezo estar no solo sagrado do Senhor, eu estou indo para o solo corrompido dos inimigos de Deus. Por isso, muitas vezes, a palavra de Deus, Ele não vai vir querer falar de maneira agradável aos nossos ouvidos. Quando nós precisamos do puxão de orelha do Senhor, e Ele nos dá este puxão de orelha, nós temos que agradecer a Ele. Assim como quando um pai educa o seu filho. Um pai não deixa o seu filho fazer tudo o que ele gostaria de fazer. O pai diz: isto está errado, e ele fala isso porque ama o seu filho. Pais que não colocam limites e não restringem os seus filhos nas coisas erradas, podemos até questionar se eles amam os seus filhos. Porque o Senhor não nos deixa fazer tudo o que queremos. E nem deveríamos. Mas quando nós vamos nos aproximar de Deus, isto Deus quer que nós façamos. Porque Ele está a nos convidar: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Martinho Lutero escreveu que Deus é o nosso castelo forte, o refúgio bem presente em toda e qualquer situação. Como é importante nós lembrarmos isto, sabermos o quão importante é nós entendermos que ser seguidor de Cristo significa lutar contra as coisas que querem nos afastar de Deus. Lutar contra as coisas que querem fazer com que a nossa fé enfraqueça, que querem que nós percamos a nossa fé, que deixemos de crer no Senhor como nosso Salvador, que achemos que precisam haver coisas grandiosas para a manifestação do Senhor. Mas Deus escolheu as coisas simples e fracas do mundo para humilhar as coisas fortes e grandiosas. A morte de Cristo na cruz é loucura para aqueles que não creem e escândalo para aqueles que estão se perdendo. Onde já se viu um homem morrer na cruz para perdoar os nossos pecados? A pior morte que poderia haver na história, uma humilhação para qualquer judeu, ser crucificado. E mesmo assim o nosso Salvador veio e fez isso. Não porque nós merecíamos, mas porque Ele nos ama. E quando Ele diz: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães,
as noras contra as sogras, e assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. E aí Jesus continua: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. De maneira nenhuma Jesus está falando que nós não devemos amar aos pais e os filhos. O que Jesus está dizendo é que nós não devemos amar mais qualquer coisa do que a Ele. Aquele que se diz cristão e ama algo a mais do que a Deus, este não merece ser seguidor de Jesus. Este talvez nem seja seguidor de Cristo, pois ser seguidor de Cristo é amar a Deus acima de todas as coisas, mesmo que isso signifique sacrificar benefícios terrenos. Queridos de Cristo Jesus, diariamente nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Diariamente, guiados pelo Espírito Santo, que nos deu a fé através do batismo, através da palavra, que fortalece essa fé através da Santa Ceia, através da palavra, devemos analisar como nós estamos seguindo a Jesus. Se eu sou um verdadeiro seguidor de Jesus, ou eu estou falhando nisso. Jesus diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Como está o nosso amor em nossa vida? A quem nós estamos colocando em primeiro lugar? Devemos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos coloca para louvarmos o seu nome, para agradecermos as suas bênçãos em nossa vida, para sermos fortalecidos e perdoados, sem deixar de sermos também responsáveis em nossa vida, no nosso trabalho, na nossa sociedade, porque quando nós somos responsáveis, vivemos de acordo com a palavra de Deus, amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, estamos vivendo de acordo com o Senhor. Quando nós falhamos em um destes amores, principalmente no amor a Deus, porque ao falhar no amor a Deus eu não consigo amar ao próximo, nós acabamos nos distanciando do Senhor. Por isso eu concluo novamente lendo a explicação da Bíblia de Estudo da Reforma, que é muito importante para nós. A natureza radical do seguir a Jesus pode resultar em conflitos e divisões dentro das famílias. Jesus quer que seus discípulos empenhem-se pela vida eterna, mesmo que isso signifique sacrificar benefícios terrenos. Com toda a sinceridade, precisamos confessar que muitas vezes falhamos em não colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, nem tomamos a sua cruz e o seguimos. O que não conseguimos fazer, Jesus fez por nós. Ele tomou a cruz e pagou o preço pelos pecados do mundo. Nele, em Jesus, temos paz. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.